Síria, o agora ex-presidente da Síria, o Bashar al-Assad, renunciou e deixou o país. O governo dele acabou depois que rebeldes, que é como a imprensa, né, está tratando, terroristas, golpistas, né, tomaram a capital, Damasco. A família do Assad estava no poder há mais de um século. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse na Truth Social que o líder da Rússia, Vladimir Putin, deveria agir para acabar com os conflitos na região e que a China pode ajudar. O Bashar al-Assad e a família dele chegaram a Moscou, capital da Rússia. Eles receberam asilo humanitário no país. Consta, é o seguinte, não tem como gostar do Bashar al-Assad. A gente podia até ter separado a foto do Lula lá condecorando o Bashar al-Assad em 2010 e tal. Ele era péssimo, né? É um carniceiro, é um ser abjeto, mas a turminha que derrubou o Assad do governo consegue talvez ser ainda pior, Consta. Pois é, Lacombe, a gente tem que lembrar que essa tem sido a regra lá na região, né? A única democracia estável lá é Israel, o país demonizado, né, pela turminha da ONU, irrigada com petrodólares árabes. Veja, mesma coisa do Saddam Hussein no Iraque, por aí vai. Assad é um monstro. É um monstro. Companheiro do PT, do Lula, normalmente é, né? O sujeito usou arma química contra a população civil. Já vai tarde. Dizem que está numa embaixada em algum lugar lá em Moscou, né? Foi procurar abrigo na Rússia. A Primavera Árabe, que foi vendida por muito intelectual do Ocidente, muito jornalista, ela não se materializou. Ela não aconteceu. Por quê? Porque existe uma arrogância muito comum, principalmente dos democratas ocidentais, de que o mundo inteiro quer as mesmas coisas. É apenas uma questão econômica. Se você mandar mala de dinheiro para os ayatolás xiitas do Irã, eles vão ficar bonzinhos. É uma falta de capacidade de entender que existem ideologias, religiões, coisas que mudam totalmente o mindset de um lado para o outro. Que o Ocidente é especial e melhor. E dane-se quem acusa de etnocentrismo e blá blá blá, elite culpada, essa praga. O Ocidente é melhor do que outras culturas e civilizações porque conseguiu, ao longo de muita luta e muita evolução, plantar algumas ideias de liberdade do indivíduo, de Estado de Direito, de igualdade de direitos para as mulheres e para os homens, legado do cristianismo, que colocou o foco no indivíduo, separou Estado e religião, a César o que é de César. Aliás, vi hoje o filme Mary, né? Virgem Maria, no Netflix, e recomendo. Então, Lacombe, essa turma ajudou a criar esse caos, incentivando essa Primavera Árabe como se ali fosse sair, né? Faz uma eleição agora na faixa de Gaza e vê o que acontece. O Hamas foi eleito há 20 anos atrás, depois ficou numa ditadura, né? E acabou com a eleição. Mas se você for fazer uma pesquisa ali, metade apoia esse troço. Então é preciso entender o que acontece para não cair nessas ilusões democratas, que a turma democrata, estou resgatando também print, né, os aliados do Obama, do próprio Joe Biden, elogiando também o Assad, achando que o Assad podia ser o caminho há algum tempo atrás. Né? Então, já vai tarde o Assad, né? Mas o que vem aí? Rebeldes é uma ova, né? Isso sim é grupo terrorista, aliás, assim reconhecido pelos Estados Unidos. Esse HTS e o líder deles lá é um pessoal inspirado na Al-Qaeda. É um pessoal maluco e agora estão tentando, né, sinalizar alguma moderação para ver se consegue se estabelecer no poder sem uma guerra civil contínua na Síria, que talvez seja parte da estratégia também da Rússia e do Irã, que deixaram a coisa desandar, porque estão lutando as suas próprias guerras, é parte da estratégia que o Bibi Netanyahu e Israel utilizaram, e são os maiores vitoriosos nessa situação, aconteça o que acontecer lá, porque já estão ocupando as colinas de Golã, onde eu estive, inclusive, e estão lá fortalecendo, né, a segurança do local para não deixar chegar perto, mas eles enfraqueceram o Hezbollah, esse pessoal que era aliado aí do Assad, né, o próprio Irã. Então, a gente não sabe o que vai vir no lugar do Assad. Esse pessoal é um pessoal muito ruim, muito mal também, né? São terroristas, desumanos. Então ali não tem uma solução muito boa. O que a gente sabe é que a Rússia sai perdendo
parte da estratégia pode ser inundar de novo a Europa de refugiados sírios, né? Já aconteceu antes. Milhões de refugiados desestabilizando os países europeus. O bebê, o nome mais utilizado de bebês meninos na Inglaterra esse ano é Muhammad. Que fofo, né? Então a guerra está sendo vencida pela quantidade numérica. Eles estão ocupando a Europa, né? Então, Lacombe, a situação não é fácil, não é trivial, né? Mas a gente precisa ser realista aqui, não pode fazer análise nível Guga Chakra, né? Oi, Guga. Não dá, jardim da infância não. Então, a coisa ali não vai ficar bonitinha porque esses terroristas do HTS derrubaram o Assad, que é outro psicopata, né? E aí a gente lembra, né? Puxa, existe um país ali, né, que é uma democracia, que tem drusos que estão sendo perseguidos porque estão em minoria, os curdos estão ferrados ali agora também, né, porque estão do lado derrotado. O Israel, sim, o Knesset, o parlamento israelense, tem lá drusos, tem lá um monte de minorias árabes compostas e representadas. As mulheres, Golda Meir, já foi primeira-ministra, mulheres empoderadas, a maior passeata LGBT do mundo ocorre em termos relativos à população em Tel Aviv, mas aí não pode, né? Não pode elogiar Israel, porque senão como é que você vai no jantar inteligente dos seus amiguinhos da esquerda caviar, não é mesmo? Marcília, e a gente tem esse golpe na Síria, né, tirando um ditador sanguinário e entrando lá um grupo terrorista. A gente teve uma tentativa de golpe, digamos assim, na Coreia do Sul, também por motivações ainda um pouco misteriosas. O tratamento que a imprensa tem dado a essa turma de terroristas que está tomando conta agora da Síria, a expressão é essa, rebeldes, combatentes, rebeldes. E a gente tem aqui o nosso exemplo no Brasil, né? Que chamam lá aquela turma do 8 de janeiro de terrorista, né? Terrorista, golpista. Então dá para fica bem clara a diferença entre uma coisa e outra, Marcília. Aqui os terroristas de estilingue e bolinhas de gude, né? O terrorismo a ser feito dessa forma. Isso mostra, né, como a imprensa perdeu a credibilidade, que não foi à toa, ou muito, a imprensa tradicional, vamos dizer assim, perdeu a credibilidade, não foi à toa, mas sim porque ela tomou uma posição declarada que é apenas uma narrativa ideológica. A gente tem visto isso aqui no Brasil. Toda crítica é ataque, todo mundo que discorda de mim é fascista. É assim que a imprensa trata todos os seus desafetos, todos os seus dissidentes. E é isso, fascismo, terrorismo. Eu queria que os jornalistas que enxergam aqui no Brasil terrorismo de estilingue, que eles fossem lá para a Síria. Vamos ver o que é realmente. Se aqui os terroristas têm estilingue, será que lá os rebeldes têm o quê? Né? Como é que é possível? E ainda falam rebeldes, é melhor do que pelo menos manifestantes, poderiam estar chamando de manifestantes, mas isso tudo fica claro, né, como a imprensa ela se tornou apenas de alguma maneira, a propagadora de uma ficção que interessa a eles, né? Eu estava outro dia conversando com um amigo e eu falei para ele, hoje em dia eu nem leio mais jornal, hoje em dia é difícil a gente ficar lendo jornal, a gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente lê na imprensa. Eu acho que os fatos reais, se a gente quer saber de fatos mesmo, a gente tem que ir para a literatura. Eu acho que a literatura hoje ela tem mais fatos reais do que a imprensa. E a imprensa se tornou ficcional, a gente inverteu completamente essa ordem. E tudo por isso, porque eles querem criar uma narrativa que lhe apetece, que tem a ver com a visão ideológica que eles têm. Eu acho que essa é a grande perdição da imprensa, a credibilidade dela se perdeu aí. E a gente vê nessas situações. A distância entre como se trata aqui no Brasil manifestante por terrorista e como lá fora se trata terrorista por rebelde ou manifestante, fica claro. Nessa questão do Hamas, nessa questão de Israel, nessa questão da Síria, nessa questão do 8 de janeiro, a gente vê claramente o posicionamento dos jornalistas
pela sua escolha lexical, pelas palavras que eles escolhem, pela forma como eles contam essa história. A imprensa lá na Síria, Lacombe, está sendo classificada, a liberdade de imprensa, com o penúltimo lugar de 180 países. E sabe qual é uma das coisas que esse índice classifica? O impedimento da entrada de jornalistas internacionais. Sabe qual país impediu jornalistas internacionais de entrarem também para verificar suas eleições? A Venezuela. A Venezuela, o vizinho aqui. E quando isso aconteceu, o que o nosso governo falou? O nosso governo, que fica dizendo que no Brasil existe fascismo, disse que isso era problema da Venezuela, que eles que deviam cuidar das suas questões. Então a gente fica na mão de narrativas. Não há nada mais que mereça a nossa credibilidade, nem do governo, nem, enfim, de uma imprensa hoje chamada de tradicional.